Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos, até o anoitecer. Meus dias correm mais rápidos do que a lançadeira do tear, e consomem sem esperança. Lembra-te de minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Todos. Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, Santo Agostinho, numa das reflexões dele, ele escrevia: "Depois que passei a lhe conhecer, tu me elevastes para ti, e me mostrastes a minha dificuldade e compreendê-lo, mostraste-me a fraqueza do meu olhar." Santo Agostinho, quando ele nos coloca sobre esse conceito, na dificuldade ou na pequenez do homem poder compreender as coisas de Deus, se nós olharmos o início do que ele vai nos dizer, quando passei a conhecê-lo, então ele vai nos mostrando o quanto nós devemos caminhar para que nós possamos conhecer Deus. E quantas dificuldades na vida nós teremos que passar para sermos purificados, para conhecermos efetivamente quem é Deus. Assim como o ourives prova o ouro no fogo, assim também Deus prova muitas vezes a nossa fé. E são nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de angústia, de tristeza, que muitas vezes nós podemos olhar o tamanho ou a nossa maturidade de fé, maturidade cristã. Carlos Drummond de Andrade, ele dizia assim: quanto mais eu vivo, mais eu percebo que a miséria da humanidade está no amor que não se dá, na força que não se concede, no perdão que não se concede, está em fugir das dificuldades da vida com medo de arriscar. E ele diz assim, terminando: o sofrimento é inevitável, ao contrário, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E na vida da gente, nós podemos pegar os nossos momentos de dificuldade e transformarmos em crescimento, ou nós podemos pegar os nossos momentos de dificuldade e jogá-los pela janela simplesmente com um ato próprio de dor da nossa vida. Os sofrimentos e tudo isso, São Colombano escreve isso, é importante para a maturidade cristã e a maturidade do homem no conhecimento próprio de Deus ou na busca própria de Deus. Uma busca, como diz Henry Miller, uma busca que não se dá pela intelectualidade, porque Deus se faz ver pelo coração. Nós nunca encontramos Deus pela sabedoria do homem, nós encontramos Deus pela experiência do homem com Deus, através do seu coração. A primeira leitura de hoje nos apresenta o livro de Jó. Jó era um homem que tinha posses, era um homem que tinha muitos amigos, era um homem que tinha uma família que o fortalecia, e um homem principalmente de muita fé. Mas a fé de Jó é colocada à prova, porque Deus lhe tira tudo, para provar se Jó era realmente um homem de fé ou não. Jó perde dinheiro, Jó perde os amigos,
Por último, Jó perde a família. Mas Jó não perdeu a fé. Por mais que em muitos momentos de Jó, ele se abalava, né? Como o trecho que nos traz hoje. Por acaso a vida do homem não é uma luta contínua, né? Então, esse sofrimento do homem não é contínuo. Nesse momento de desespero, talvez, de Jó, diante de Deus. E como ele termina dizendo, lembra-te que a minha vida é apenas um sopro. E a nossa vida é apenas um sopro. Ela não nos pertence, ela pertence a Deus. Mas Jó, mesmo passando por todas as suas dificuldades, todas as suas indagações com relação a Deus, Jó não perdeu em nenhum momento a sua fé. Érico Veríssimo escreve assim: se muitas vezes nós achamos que encontramos todas as respostas para a vida, vem a vida e muda as perguntas. Porque muitas vezes nós achamos donos de nós mesmos, né? Nós achamos donos da sabedoria, nós achamos que nós já compreendemos tudo. E como nos mostra Santo Agostinho, para conhecer a Deus, é necessário um grande percurso do homem em direção a Deus, no deixar-se tocar inteiramente por Deus. Conhecer na profundidade quem é Deus, muda a vida do homem, muda o sentido próprio da concepção do homem com relação à sua própria vida. Rubem Alves dizia assim: na vida é necessário que nós passemos por muitas metamorfoses, né? Para que nós possamos alcançar a nossa perfeição. E nós passamos por muitas metamorfoses diante dos sofrimentos que a vida vai nos causando, para que nós possamos chegar à perfeição. É o lapidar do homem diante do sofrimento. Se nós olharmos hoje o encontro de Jesus com a sogra de Pedro, né? Ela tinha febre. A febre nos simbolismo aqui de que era uma mulher, primeiramente, que se deixava envolver somente por aquilo que era humano. Ela não conhecia a espiritualidade, porque o texto nos fala que ela estava deitada na cama, ela estava inerte, né? Ela estava totalmente fora da vida, do contexto espiritual do homem. Ela se colocava ali inerente a tudo, né? Na sua inércia própria. Quando Jesus a toca, Jesus a cura dessa concepção própria humana dela, diz o trecho que ela passou a servir, né? Ela passou a servir porque no conhecer Deus, o homem transforma inteiramente a sua vida. E a partir de agora, o que ele tem sempre é esse ato de servir. Como nos diz São Paulo hoje na segunda leitura, quando ele vai nos dizer: eu gostaria que estivesse livres de preocupações. Desculpem, não é aqui. Quando ele vai dizer: pregar o evangelho para mim é motivo de glória. Porque ele diz no final: por causa do evangelho eu faço tudo. Porque aquele que conhece Deus, ele é capaz de tudo por Deus. Porque ele se apaixona inteiramente pela pessoa de Deus, né? Ele se deixa de se envolver de uma tal forma que a vida própria não é mais a vida para ele, mas a vida no ato próprio de servir o outro. E o trecho do Evangelho nos fala que as pessoas iam atrás de Jesus. Todos estão te procurando, porque todos viram com os olhos o que Jesus realizava. E eles queriam para si também essa transformação. Por que fala? Eram muitos o que ele curava, não? Curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Ele deu a essa gente a oportunidade de uma vida diferenciada. E as pessoas tinham sede de vê-lo, de tocá-lo, de estar com ele, de deixar-se ter uma vida diferenciada. Não mais a mesma vida, mas a vida diferenciada que Deus, após o seu toque no coração do homem, é capaz de transmitir a cada um de nós, para cada um de nós no transcorrer da nossa vida, da nossa história. É capaz de nos ver, Deus nos faz ver que o importante para nós é a força que nós possamos dar uns aos outros e possamos ter no transcorrer da nossa vida. É sabermos que nós podemos doar o nosso amor aos nossos irmãos, né? Que nós não devemos ter medo da dor e do sofrimento, porque Deus caminha conosco. São Francisco de Assis dizia assim: quando nós olhamos para o lago e as águas estão agitadas, nós não conseguimos ver os peixes. Mas quando a água está cristalina, né, tudo é visível. Na vida da gente, nas tempestades, muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus, porque é tudo muito turvo. Mas quando nós paramos, né, olhamos no silêncio do nosso ser,
nós vamos olhar o quanto Deus agiu na nossa vida. Quantas vezes Deus nos estendeu a mão e nós não percebemos que Deus estava ali. E como diz São Paulo, né? Por mais que nós permaneçamos infiéis, Deus permanece sempre fiel. Por mais que eu me afaste de Deus, Deus nunca se afasta de mim. Deus é sempre ali, né? Eu posso visualizar na medida em que eu queira visualizar a mão e a presença dele no transcorrer da minha vida. O sofrimento, talvez, e no momento de sofrimento, nós não consigamos visualizar muito isso, né? São as nossas noites escuras, que fala São João da Cruz, né? Mas quando nós passamos por ela, nos colocamos diante de Deus, nós olhamos a grandiosidade desse Deus na nossa vida. Santa Margarida Maria Alacoque dizia assim: conhecendo a sua misericórdia, Senhor, me coloco diante de ti, porque mesmo que a minha misericórdia exista, e eu sei que a tua piedade é muito maior, a minha miséria exista, sei que a tua misericórdia, a tua piedade é muito maior. Então, por mais que exista a nossa fraqueza, por mais que existam as nossas dificuldades, a piedade de Deus por cada um de nós é muito maior, porque o amor de Deus é infinito. Para nós humanos, né, é difícil ter uma visualização, e às vezes eu mesmo me pergunto como Deus pode amar tanto a gente, né? Porque a gente vira tantas vezes as costas para Deus, a gente fala tanto não a Deus, né? E mesmo assim Deus não se vira, Deus é ali presente, né? Deus nos carrega no colo, né? Deus é o pastor que cura as feridas que nós trazemos em nossos corações quando nós os perdemos. É Ele quem vai lá, cura as nossas feridas, pega no colo, né? Balbucia ali no nosso ouvido, né? Nos dá força para a nossa caminhada, nos dá a luz para o nosso dia a dia. Por mais que nós sejamos insensatos, né? Deus é sempre ali, no caminhar conosco no nosso dia a dia. Não procuremos respostas de Deus no mundo, porque nós não vamos encontrá-la. A resposta de Deus está dentro de nós, né? Como dizia Marcel Proust, não é viajando e conhecendo novos lugares, né, que nós vamos ter o pleno conhecimento. É a forma com que nós olhamos o que nós vemos, é que dá o sentido pleno para a vida. Eu posso passar 10 vezes pelo mesmo lugar e ter a mesma visão, como eu posso passar 10 vezes pelo mesmo lugar e ter visões diferentes. Olhar o jardim de forma diferente, né? Como dizia Mário Quintana, não é o abandono que maltrata o jardim, né? É o olhar, a falta do olhar. Então, às vezes eu posso ler um livro hoje e ler esse livro daqui 10 anos. A minha maturidade vai mostrar uma outra forma de ver o livro, porque a minha vida se transformou, né? A forma de ver as coisas vai se transformando. E Deus vai nos propiciando tudo isso, né? Como diz São Paulo aqui, né? Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ser feliz. E o homem só é feliz quando ele se encontra com Deus, quando ele tem esse abraço de Deus e sabe que ele não caminha sozinho na vida, que existe alguém que caminha com ele, né? Dizendo mais uma vez o que diz Papa Bento XVI para finalizarmos, quando ele renunciou, que vai fazer agora 8 anos, né, dia 11 de fevereiro, faz 11 anos que 8 anos que o Papa Bento XVI renunciou, e ele dizia assim: eu navegava à noite, eu sentia que eu navegava à noite na escuridão, e sem forças eu me via sozinho, e o barco ia. Ele disse assim, mas em determinado momento eu percebi que não era eu quem navegava, era Deus quem navegava por mim, eu só estava no barco. Então, Deus é quem rema, né? É Deus quem rema. A nós somente o ato de nos entregarmos inteiramente a Ele e deixar com que Deus possa conduzir a nossa vida. Procuremos Deus, né? Tenhamos sede de Deus, deixamos Deus nos invadir, nos envolver, nos guiar, nos iluminar no transcorrer da nossa vida. Não existe nenhuma tempestade que não passe e nenhuma ferida que não se cure. O tempo tudo costura, né? Diz, o tempo tudo cura e tudo costura, né? Mas o entregamos é Deus, né? Que é Ele quem cura todas as nossas dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.